Vamos dar continuidade às palestras dessa tarde, então. E fazem parte dessa mesa o Guilherme Susteras, que é conselheiro regional sul da AB Solar e sócio-diretor da Sanmob, o Rodolfo Meyer, que é CEO do Portal Solar, a Thaís Tessari, que é analista de competitividade do Sebrae Nacional, e o André Felipe Conchão, que é presidente do Grupo Solar Max. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para o Susteras. O Guilherme Susteras é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele é pós-graduado em economia pela London School of Economics e doutorando em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 15 anos de experiência no setor elétrico, tendo atuado em cargos na área de regulação e planejamento de empresas. Por favor, Susteras. Obrigado, Priscila. Você pode vir para cá. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. A ideia é fazer aqui uma coisa bastante dinâmica, especialmente como a Priscila falou, depois do almoço, o pessoal dá uma desanimada, né? Então, fazer uma coisa bastante dinâmica. São só 37 slides, não são 3 slides rápidos mesmo que eu vou mostrar, só para dar uma contextualização aqui do nosso painel, para falar sobre empreendedorismo solar, né? Acho que uma das grandes características do nosso setor é que justamente ele é uma das poucas, se não única oportunidade de trabalhar na área de energia, que é tradicionalmente um mercado de capital intensivo, que pequenos negócios podem, de fato, atuar, né? E até é bom que a gente tenha aqui o Sebrae para falar um pouco sobre isso. Mas começar a falar dos nossos patrocinadores, né? Na AB Solar, eu sou coordenador do grupo de trabalho de geração distribuída da AB Solar, além de conselheiro. E, de fato, o nosso papel na AB Solar é promover esse tipo de debate para o desenvolvimento do nosso mercado de forma bastante saudável e sustentável. Então, aqueles que ainda não se associaram são muito bem-vindos para se juntarem a nós. Aqueles que já são associados, espero que estejam aproveitando de todos os benefícios que a associação promove para os seus associados. Bom, falando aqui um pouco para contextualizar, a gente, vocês já devem ter visto esses números de várias formas, cores e cheiros, né? Que é um mercado que cresce literalmente exponencialmente, né? Isso não é só figura de linguagem, né? Praticamente, ou às vezes em alguns anos mais do que dobrando de um ano para o outro. Embora a resolução que permita, e aqui focando em geração distribuída mais do que em geração centralizada, né? Embora a regra exista desde 2012, o mercado de fato começa a decolar lá em 2016, 2017, quando a 687 entra em vigor. E isso é um fenômeno combinado, né? A gente tem, de um lado, o custo dos equipamentos caindo de forma bastante significativa ano a ano, né? Uma média de 11% ao ano de queda. E aqui agradeço a Greener, que é de onde eu tirei esses números do custo de instalação, e ao mesmo tempo que a tarifa residencial média do Brasil vem subindo, e mais do que subindo, com volatilidade, né, para além das bandeiras tarifárias e todas as outras surpresas desagradáveis que o consumidor final de energia tem. Então, essa combinação de fatores, né, queda do custo da tecnologia, aumento da tarifa, e também, de alguma forma, aumento da sensibilidade para temas de sustentabilidade, acho que a pandemia trouxe um pouco isso também, faz com que o mercado tenha esse crescimento que todo mundo aqui que atua tem percebido na pele, né? E essa característica mais bacana da geração solar é a sua versatilidade, né? Você pode ter desde sistemas muito simples, com literalmente um par de módulos fotovoltaicos, né? Até sistemas de grande porte, geração remota, em que as grandes operadoras de telecom, os grandes varejistas têm usado, e coisas no meio do caminho, né? Eu também sou conselheiro da Revolução Solar, né, que é a ONG que leva energia solar na favela do Rio, que até a foto do lado direito, geração remota, a primeira foto, mostrando que, de fato, essa é uma tecnologia, para além de tudo, uma tecnologia que está se democratizando, né? A grande maioria dos nossos sistemas são locais, mais de 80% dos sistemas são locais, e a grande maioria dos nossos sistemas são sistemas de pequeno porte, né? Nos residenciais, mais de 90% dos sistemas têm menos de 4 kW de potência instalada,
No caso dos comerciais, mais de 80% dos sistemas têm menos que 50 kW para instalar. Então, sistemas pequenos. O que abre oportunidades, né? Essa pulverização do sistema se implica em espaço e oportunidade para que os pequenos negócios, que o empreendedorismo floresça. E é um pouco por isso que a gente está falando isso. Para além disso, além do sistema tradicional de instalação, a gente tem visto um conjunto enorme de modelos de negócio muito bacanas, muito interessantes, muito inovadores, né? Desde a possibilidade de você comprar o equipamento por aplicativo, energia solar por assinatura, fintechs oferecendo oportunidades de financiamento de sistemas fotovoltaicos, o caso do empreendedor de Recife que encheu o caminhãozinho de kits e saiu vendendo de porta em porta, enfim, o modelo de negócio é limitado pela criatividade do empreendedor. E essa característica do nosso segmento faz com que a gente seja um exemplo de livro-texto de inovação disruptiva, né? Inovação disruptiva é um termo que ficou meio na moda e todo mundo chama qualquer coisa de inovação disruptiva. Mas inovação disruptiva, por definição, é quando você tem uma tecnologia habilitadora, um ecossistema de fornecedores, parceiros e clientes e um conjunto de modelos de negócios inovadores que viabilizam para um segmento de mercado que era não atendido ou mal atendido, acesso a uma tecnologia nova. E esse é o caso típico da geração distribuída, né? Então, a queda do custo dos módulos fotovoltaicos permitiu que toda essa cadeia de fornecimento fosse criada, né? Desde lá do fabricante de módulo na China, passando pelo importador, integrador, as empresas de transporte, os instaladores, enfim, os financiadores. Então, todo esse ecossistema se mobilizou. E, como eu mostrei, uma série de modelos de negócios diferentes surgindo aí. Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um negócio de geração compartilhada, mas eu sou muito apaixonado por esse modelo de negócio, porque, de fato, ele destravou o último elo, que era que não tem telhado, né? Mas, para dar exemplos, e aí você conseguiu acessar esse mercado ou de pessoas que normalmente eram vistas como não interessantes para o mercado tradicional de energia, os pequenos consumidores, são consumidores não rentáveis para as grandes operadoras de energia, ou simplesmente é um mercado não existente, que é o caso de quem não tinha telhado, né? Então, isso é o exemplo essa é a definição de modelo de negócio, de inovação disruptiva, e é por isso que faz muito sentido a gente falar muito sobre empreendedorismo, que é o elo que garante isso, que são esses modelos de negócios inovadores, que, como eu disse, dependem essencialmente da criatividade dos empreendedores. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente tem aqui um debate, a gente vai falar com o Rodolfo, com a Thaís e com o André, e eu vou passar aqui a bola para eles fazendo as suas apresentações, e depois a gente faz um debate. Espero que vocês mandem as perguntas aqui. Se vocês me virem olhando o celular, eu não estou olhando o Facebook nem nada disso, é porque eu estou recebendo as perguntas de vocês no meu celular. Então, é isso que está acontecendo. Então, obrigado pela atenção e espero que vocês aproveitem o debate de hoje. Olha, uma pessoa da plateia que eu acabei não perguntando o nome veio me avisar que o QR Code dos banners não está funcionando. O QR Code que funciona é um que aparece aqui de vez em quando. Mazzotti, eu não sei se você que está mexendo nisso aqui, tem um QR Code que aparece aqui, ó. É uma outra tela, que ele conseguiu colocar aqui, e aí entrou o formulário para ele fazer a pergunta, mas que ali tem uma pessoa ali fazendo um teste, vamos ver. Que esse aqui está funcionando. Então, qualquer coisa, por favor, usem esse daqui. Obrigada, Susteras, pelas suas iniciais palavras. Eu vou chamar agora o Rodolfo Meyer, que é CEO do Portal Solar. O Rodolfo foi analista de câmbio do Bank Boston, secretário executivo da Câmara de Comércio Brasileira da Austrália, gerente-geral de uma empresa de energia solar na Austrália, gerente-geral da Swiss Water Systems e gerente de desenvolvimento de negócios da Geoloc, diretor de desenvolvimento de negócios da Meyer Burger, diretor de marketing da AB Solar e atualmente é conselheiro da AB Solar e sócio-diretor do Portal Solar. Por favor, Rodolfo, pode vir para cá. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos que estão com a gente aqui. Vou tirar um pouco a máscara. Está lá a nossa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha visão
Não tem certo, não tem errado. Que nem a gente estava comentando aqui, o Sustera falou, existem diversas formas de a gente atingir objetivos similares. E eu vou contar para vocês um pouco da onde vem a minha visão, o que a gente passou, onde a gente está hoje e para onde a gente está indo no Portal Solar. Deixa eu ver. Então, lições aprendidas. O que eu gosto de começar explicando para as pessoas é esse mercado é uma montanha-russa, tá? A tendência do preço é, sim, de continuar baixando, e ele vai continuar baixando por N razões, como aumento de capacidade produtiva, desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias também entrando, e diversos outros fatores. Mas, nesse meio de caminho, a gente vai encontrando obstáculos, como vocês podem ver em 2007, 2008, quando eu morava na Austrália, eu tive um pico do preço dos equipamentos que durou um pouco mais de 2 anos, que foi a falta de silício no mercado. Quem está nesse mercado desde o começo da legislação aqui no Brasil, em 2012, percebeu que a gente já teve esses picos também ao longo, e alguns relacionados a mais recente engargalamento do porto na China, falta de vidro fotovoltaico por questões de Covid, falta de célula, então aumentou-se muito a capacidade produtiva de módulos fotovoltaicos, mas não a de células, e daí por diante. E isso faz com que a gente tenha uma queda de preço, mas que no meio do caminho a gente vai pegando essas altas e baixos. Então estejam preparados, porque isso vai continuar acontecendo por algum tempo, é claro. Morreu? Espera aí. Foi. Então, você tem, por um lado, o preço caindo, e, por outro lado, a eficiência das células aumentando, né? Então, a gente fez uma pergunta aqui hoje de manhã no painel de desenvolvimentos tecnológicos. Era uma brincadeira assim, tipo, para onde a gente acha que a gente está indo, né? Então, olhando hoje pelo gráfico da NREL, a gente tem células já com 47% de eficiência. Para aqueles que não estão familiarizados, quer dizer que, essencialmente, numa condição de laboratório, metade da luz que incide aquela metragem quadrada é transformada em energia elétrica pelo painel solar. Hoje, a gente está em aproximadamente 20%, que é o que a gente viu hoje de manhã, mas você vê que você tem essa tendência, né? Em lá, você tem tecnologias disruptivas, como o nosso amigo da JA falou, de heterojunção. Em azul, a gente tem tecnologia de silício cristalino, que é o que a gente mais vê no Brasil. Em verde, de filme fino, que tem muitas aplicações relacionadas à arquitetura, como janelas, telhas, painéis flexíveis. E em vermelho, o que a gente chama das tecnologias disruptivas e mais recentes. Você tem ali, em vermelho, com um amarelinho no meio, as células de perovskita, que vem crescendo muito rápido. Mas o que eu quero mostrar aqui... Oi? Perdão. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem uma tendência de queda de preço da fabricação do painel solar, um aumento de eficiência, significa que a energia fica mais barata. Tá? Independente se o painel vai chegar num preço e vai ficar cada vez mais barato, não sei se ele vai zerar, ele não vai, é claro, mas ele vai te entregar mais energia ou uma energia mais eficiente, vamos dizer assim, mais energia por metro quadrado ao longo do tempo, por consequente, uma energia mais barata. E isso faz com que a gente tenha um crescimento de mercado que nem esse, como o Susteras mostrou no Brasil. O mercado mundial começou um pouco antes da gente. Na verdade, o mercado de geração distribuída começou, de certa forma, oficialmente em 2001, quando a Alemanha regulamentou esse mercado e criou um incentivo. E o louco é o seguinte, você pode ver esses primeiros anos aí, aqui no nosso gráfico parece que não estava instalando quase nada, né? Mas se eu der uma lupa, é a mesma curva. Só que como está ficando muito grande, esse negócio começa a sumir no gráfico. Então, a gente está indo para o mesmo caminho aqui no Brasil. E o interessante é, em quase 2 décadas, a gente está chegando em 1 terawatt de energia fotovoltaica instalada. A gente vai instalar um pouquinho mais de 1 tera nos próximos 4 anos. Então, isso que é um mercado exponencial e nos obriga a buscar modelos de negócios diferentes de uma forma constante. Se eu ficar sentado aqui, vocês vão ver que daqui a 6 meses, talvez o negócio de uma empresa já não esteja mais tão interessante para os meus parceiros. E a demanda de energia vai aumentar mais ainda. Porque muitas pessoas falam, puta, carro elétrico é caro, bateria não funciona, né? Aquela historinha. Eu ouço isso há 10 anos atrás do painel solar. E a gente vê que o custo do pack automotivo da bateria também caiu 90% na última década. E aqui você tem nesse gráfico, em barras azuis e verdes, você tem a oferta de veículos híbridos e totalmente elétricos. Totalmente elétricos é a barrinha azul, ano a ano. O pontilhado ali em cima é o range, é a autonomia que esse carro tem. Esse gráfico, acho que 2020, se não me engano, a gente já está com um range médio de 450 km. Isso é o médio. E já tem aí mais de 300 modelos de carro elétrico no mercado.
Isso vai fazer com quê? Com que a gente praticamente dobre o consumo de energia residencial. Pelos meus cálculos, por volta de um sistema de 5 kW para cada carro elétrico que vocês tiverem na garagem, se você quiser rodar por volta de 2.000 km com esse carro por mês. Então, se o ticket médio, a gente estava falando de sistemas, na sua maioria, abaixo de 5 kW, a tendência é que isso dobre com o tempo, um belo de um mercado. Aqui. Pronto. E aí, aquela partezinha do gráfico de energia solar que ninguém estava vendo no início, está aqui de carro elétrico. 125 carros em 2012. Olha como a gente está. Então, imagina o que isso não vai fazer com a demanda de energia no Brasil daqui para frente. Interessante. A gente tem um fator, venda de veículos elétricos, que a gente passou, que é os carregamentos desses carros elétricos. Esses são, na sua maior parte, feitos em casa. Porque carregar um veículo em alta, assim, carregar ele rapidamente, exige uma infraestrutura elétrica que a sua casa não comporta. Vou te dar um exemplo. Você tem um carregador de alta velocidade, ele é 150 kWh. Se você ligar 100 chapinhas na tomada da sua casa, você acha que você vai derreter aquele circuito ou não? Então, é isso. Então, eu não consigo ter um carregamento rápido. Então, faz com que as pessoas coloquem carregamento lento, mas que funciona, e eles vão carregar à noite. Onde que os carros dessas pessoas estão à noite? Nas casas delas. Então, dos 7 milhões de carregadores de carro elétrico disponíveis no mundo até o ano passado, 6,5 milhões eram carregadores de baixa velocidade residenciais. E isso faz com que a gente saia de uma economia muito pautada no carvão, que nem a gente vê, gás, óleo, nuclear, um pouco de hidrelétrica, muito aqui no Brasil, mas no mundo inteiro nem tanto. Olha lá o solar lá em cima, em 2019. E vá para um negócio assim até 2050, que é o que falaram hoje de manhã. Olha o potencial desse mercado, acho que 300 bilhões de dólares até 2050, alguém falou aqui na plateia. Então, mais uma outra coisa que eu acho legal dividir. Aonde está essa grana aqui no Brasil? Esse dinheiro, na geração distribuída, está, essencialmente, em sistemas de até 75 kW pico de potência de inversor, né, microgeração. Quase 80% dessa grana está ali, que nem vocês podem ver. Ou seja, 80% da grana do setor de geração distribuída hoje está em sistemas de até R$400 mil. Putz, Rodolfo, mas não é legal fazer sistema grande? É legal fazer sistema grande. São nichos de mercado que cada um escolhe para fazer. Da mesma forma que você tem menos sistemas grandes, tem menos empresas especializadas em sistemas grandes. E muitas empresas especializadas em pequenos sistemas. Mas o grosso, como o próprio Susteras mencionou, está em sistemas residenciais, em termos de volume. A hora que você olha em potência de placa, você vê que a maior parte do mercado está em pequenos comércios e em residências. Então, aonde que você vai targetear o mercado? Up to you, você que escolhe. Eu falo muito para os meus franqueados, eu falo assim, cara, você quer vender sistema grande? É legal para cacete tirar uma foto, aqui, né? Mar de painel. Cara, tu vai ficar 1 ano vendendo esse negócio. Melhor que isso, vai ficar 6 meses indo e voltando. O gerente de compras daquela empresa vai ficar tirando 1000 dúvidas com você. Você vai ensinar para ele tudo o que você sabe. A hora que ele aprendeu tudo com você, ele vai falar, legal, vou pegar 3 orçamentos no mercado. Ele vai espremer no preço. Então, óbvio que tem mercado para isso, mas você tem que ter caixa para poder percorrer esse tempo e poder finalizar um negócio um pouco maior. São nichos que cada um vai escolhendo. E daí entra, né, esse é um slide da Bright Strategy da Babi, nossa VP de geração distribuída na AB Solar e também consultora da Bright Strategies, falando sobre a regulamentação para os próximos anos, né? Agora, quer saber? Para mim, honestamente, pouco me importa para onde a gente está indo daqui a 10 anos, porque o que esse mercado me provou é aquilo que a gente falou ontem, é certeza que a energia solar vai ser predominante na matriz. O caminho certinho, a gente acha que a gente tem uma noção aqui. Agora, tem tantas coisas que afetam isso, por exemplo, o mercado livre. Será que em 2027 essa regulamentação já não vai ser mais efetiva e a gente não vai estar com o mercado totalmente aberto? A gente não sabe. E daí, de repente, você cria um mercado de usinas em nuvem de venda de excedente de energia desses caras, em vez de troca de crédito na rede. Daí, em vez do cara instalar um sistema de 2 kW, ele vai buscar o sistema mais eficiente, cobrir o painel dele inteiro, porque ele tem 65 anos de idade, ele quer se aposentar, ele quer transformar o excedente daquela energia em renda extra. Então, olha como esse mercado vai mudando. Então, o ponto dessa história toda que a gente fica falando é que eu brinco, a gente está construindo o trilho da montanha-russa sentado no carrinho. Que vai ser uma jornada fantástica, emocionante, com altos e baixos, a gente tem certeza. Então, o que funcionou para mim foi
o tempo inteiro está buscando desconstruir a minha empresa, o meu modelo de negócio, e tentando encontrar um modelo de negócio de nicho e não ter medo de puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau e mudar a operação inteira quando a gente vê que não está indo para o lugar certo. Se a gente insiste no erro, só custa mais caro. Então, mais ou menos aí um timeline do que a gente fez. Em 2008, eu comecei a trabalhar com energia solar na Austrália. Em 2011, quando eu voltei para cá, eu comprei o domínio do Portal Solar. Sabia mais ou menos o que eu queria fazer, mas não exatamente como. Me juntei com o meu irmão para começar a montar essa empresa. Depois vieram pessoas com as quais eu não construiria isso tudo se não fossem elas. Então, uma empresa não é uma pessoa, mas sim todos aqueles que compõem o quadro, é claro. Em 2013, a gente fundou ela. Em 2014, a gente lançou o site e daí a gente quase quebrou, porque abaixou a conta dos 20% para a eleição. Vocês lembram disso? Daí, quando a gente estava desesperado, eu falei, porra, cara, acabei de começar a empreender aqui, esse negócio vai dar tudo errado, meu. Daí virou o ano, estava faltando água, de novo, né? E a conta de luz subiu 50% e a empresa explodiu de crescer. Dentro de que um site com 2 pessoas trabalhando num quarto poderia explodir de crescer, é claro. Bom, ele foi se consolidando, a gente começou com o argumento de conectar instaladores com clientes finais, com o argumento de falar, receba 3 orçamentos grátis, então educa o cliente final, ensina ele a comprar e coloca ele em contato com 3 empresas para gerar essa concorrência no mercado e, com isso, tentar elevar a qualidade das instalações. O negócio começou a evoluir, muitos visitantes, muitas empresas, mas não dava dinheiro. E a gente precisava pagar esse troço. Eu tinha meu emprego, meu irmão tinha o emprego dele, as outras pessoas que estavam ajudando a gente estavam quase aquele PJ meio irregular ainda no começo, natural. E a gente teve a ideia de, em 2016, a gente falou, cara, a gente precisa monetizar isso aqui. Então, anúncio não está funcionando, vender lead não está dando certo. Por que vender lead não dá certo? Mercado muito novo, ninguém sabia o que era energia solar, todo mundo achava que era aquecimento solar. Muita empresa nova entrando, então os caras queriam pegar o orçamento do concorrente, então faziam um orçamento falso na plataforma, e a Carol, naquela época, ficava triando 3.000 pedidos de orçamento no Instagram, no Facebook, descobrindo que a sogra daquele cara estava pedindo orçamento para aquela empresa ali, para descobrir o preço do outro, porque não dá certo esse negócio. A gente criou um mapa de empresas. Falou, cara, vamos criar um mapa, vamos certificar essas empresas, deixa que o mercado entre em contato com os instaladores, e esse negócio começa a rodar. Junto com isso, a gente falou, bom, temos instaladores, temos clientes finais, porém, aqui que não temos produto nem financiamento. Então, a gente falou, cara, vamos montar um marketplace. Todo mundo fala muito em marketplace. Puta, um marketplace dá dinheiro, cresce, não sei o quê. Lições aprendidas. Um marketplace só funciona se você tiver sellers suficientes, vendedores suficientes, vendendo o mesmo produto, com capacidades similares, com preços similares, gerando concorrência. Um marketplace que nem o Portal Solar se intitulou e fez, não é um marketplace, porque a gente não tinha 10 caras vendendo frônios. E a realidade é que hoje, se eu colocar 10 distribuidores vendendo frônios numa mesma sala, provavelmente um vai ganhar. Porque a gente ainda não tem tantos caras vendendo pelo mesmo preço, com a mesma eficiência. Quem está nesse mercado há algum tempo já sabe quais distribuidores que se destacaram nesse marketplace naquela época. A gente gerava uma ponte de relacionamento entre o instalador e o distribuidor, que era recorrente, e o que acontece? A gente começou a ser bypassado. Então, não ia funcionar, era fadado a morrer. Mas a gente dependia desse dinheiro. Então, em paralelo com isso, o Fred, que é meu sócio e também meu irmão, ele trabalhou para um cara, um dos fundadores do Web Motors e do iCarros, e a gente tinha aquela ideia na nossa cabeça de que a gente precisaria ter um agente financeiro junto conosco. Daí a gente foi bater na porta de vários bancos. E como é de praxe no começo da sua empresa, eles não dão muita atenção para a gente, né? Inicialmente. O que esses caras aí, né? E o Banco Votorantim acreditou na gente em 2016, a gente iniciou um MOU com eles. Isso tudo em paralelo, então várias iniciativas, 0 horas de sono, muitos finais de semana acordados, tentando encontrar um caminho. Não sei se eu faria tudo isso de novo. E daí, só pegando aqui o timeline das distribuidoras, 2018, a gente conseguiu tirar o nosso primeiro salário da empresa. E 2019, a gente começou a fazer o phase-out de marketplace, mas sem comunicar para o mercado. A gente já sabia que não ia mais dar certo, mas todo mundo achava que aquele negócio estava vendendo para cacete. Galera, não estava vendendo para cacete. Estava vendendo, estava pagando as contas, mas não que nem o mercado achava que a gente estava vendendo.
Agora, o financiamento começou a pegar muita atração. Ele começou a crescer, crescer, crescer. Hoje, a gente fez uma spin-off, a Carol comentou de manhã, então as operações estão já separadas, isso está indo inteiro para o Banco BV, mas hoje origina na casa de 10 bilhões por ano em pedidos de financiamento. Nesse meio tempo, a gente falou, cara, legal, o financiamento deu certo, agora a gente precisa mudar a operação inteira, porque esse marketplace não dá certo. O Portal Solar recebe 450 mil pessoas por mês na plataforma, e a gente não conseguia rentabilizar ela. Então, como que a gente vai rentabilizar essa plataforma? Bom, então a gente começou tentando, acho que eu vou até passar para um próximo slide aqui para contar um pouco dos porquê as coisas não funcionaram. Já continua a minha linha de raciocínio. Então, vender lead de energia solar não funcionou para a gente. Leads falsas ou de baixa qualidade, muito trabalho, 16% de leads com qualidade que a gente conseguia extrair. Para fechar a conta, eu tinha que vender por mais ou menos uns R$150 cada lead. Ninguém estava disposto a pagar isso. Mapa de empresas, muito investimento, muita triagem, muito investimento em tecnologia e baixa rentabilidade. Então, o mapa me trazia por volta de R$90 mil por mês de receita. É muito? Cara, pergunta para o meu diretor de tecnologia lá em cima o quanto que eles trabalhavam para manter esse mapa de pé e também a quantidade de projetos falsos que a gente recebia. Tenho 3 minutos, vamos lá. Marketplace eu contei para vocês, porque não funciona. Marketplace de produtos e serviços é mais difícil ainda de controlar. A gente falou, cara, mas como é que eu chego no cliente final? A gente pegou e colocou nossa equipe na rua e falou, cara, vamos a gente tentar vender. Nossa conversão oituplicou. Então, a gente descobriu o quê? A chave da venda, é meio óbvio falar isso agora, está na visita técnica comercial que é feita. Então, eu preciso controlar o processo da visita técnica comercial. Para fazer isso, eu tenho algumas formas que a gente pensou. A gente falou... eu vou ter que adiantar aqui, porque eu não tenho tanto tempo, tá? Mas importação e distribuição de produtos é capital intensivo para quem quer entrar. E você tem que gerar o estoque muito rápido, senão você pode ficar com um produto caro. Equipe própria, que é a expansão que a gente pensou, como é que eu faço uma expansão nacional rápida? Porque nesse mercado crescendo 60%, 80%, 100% ao ano, se não crescer 60%, 80%, 100% ao ano, eu estou perdendo market share, certo? Então, você tem que gerenciar uma curva de crescimento assim. Então, na franquia, a gente falou assim, cara, equipe própria vai dar muito trabalho, não sei se eu vou conseguir gerenciar. Representante comercial, existe uma questão de fidelidade. Ele ganha bastante, mas não. Isso é minha linha de raciocínio, tá? Ele ganha bastante, mas ele não tem todo o ônus de coordenar isso tudo. Franquia, ele tem muito ônus, ele tem tanto ônus quanto bônus. Ele complementa, porque eu sou digital, ele consegue ser minha ponta física, e aí eu acho que esse é o começo. Então, a gente pegou, no início da pandemia, a gente guardou o nosso dinheiro, em vez de investir, sacar toda essa grana da empresa. A gente, enquanto muitas empresas estavam com a aflição do mercado, a gente criou coragem, remodelou todos os departamentos do Portal Solar, contratou uma consultoria, investiu 6 milhões, mais ou menos, para estruturar o modelo de negócio. Em 2021, a gente finalizou o spin-off com o banco, separou as empresas todas, vendeu o meu financiamento, e a gente lançou a franquia em julho, se não me engano, final de maio desse ano. A gente já tem 116 ou 118 franqueados nesse meio tempo. A gente recebe entre 800 e 1.200 candidatos de franquia por mês. E com a recente mudança que a gente fez no site, que, por incrível que pareça, a gente matou o mapa de empresas e transformou no mapa de franquia, a gente sextuplicou a entrada de leads, então estou voltando a receber leads agora. Só que dessas vezes estão indo para os nossos franqueados. A gente está recebendo por volta de 5, 6 mil pedidos de compra de equipamento por mês. Então, o que eu queria contar para vocês eu acho que a gente está no caminho certo de novo. Mas olha a volta que a gente teve que dar para chegar até aqui. Não tem segredo, tem tentativa, tem erro, tem manter o custo baixo na operação o máximo possível, ter a coragem de admitir os erros e mudar rápido. E foi isso que a gente fez nos últimos anos. Até agora tem funcionado. Isso aqui vai dar certo? Eu juro que eu acho que vai dar certo. Mas se me perguntasse de tudo que eu fiz no passado, eu juro que eu achava que ia dar certo também. Mas se a gente não acredita, como é que a gente vai fazer, não é? Nossa meta para o ano que vem é chegar em 500 franqueados operando. O que a gente está percebendo, dividindo com vocês aqui, a sacada para a franquia funcionar é você pensar no modelo que você compraria se você fosse um franqueado. Aquela velha e boa história, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você.
Equipe é fundamental, porque hoje, virtualmente, impossível eu tocar essa operação inteira. Então, as pessoas que estão comigo na liderança são as pessoas que fazem essa empresa, enfim, em todos os níveis possíveis. E também existe uma questão de você pensar na parte financeira do seu franqueado, cara. Tem que fechar a conta. Mas acho que o mais importante de tudo, não sei se nem eu devia dividir isso, que a gente está aprendendo aqui ainda, o franqueado tem que ser um bom vendedor. Quem aqui fala que o produto está caro é um cara que não sabe vender, tá bom? Assim, puta, cara, mas eu vou comprar daquele distribuidor que ele é mais barato. Você não é um bom vendedor, você é um péssimo vendedor. Porque vender barato, qualquer um vende. Cara, vender serviço com qualidade, cara, aí você tem que ser um bom vendedor. A sacada para essa franquia dar certo é eu ter bons vendedores como franqueados. E nesse país, se você quer fazer direito, você não vai ser barato. Se você é muito barato, tem pessoas que têm perfis de Instagram que você segue, que tem todos os acidentes que acontecem, as instalações tudo erradas, enfim. Cara, aquilo é barato. Aquilo é um cara que não sabe que se subir em cima do painel solar vai trincar todas as células de silício, aquele negócio não vai funcionar, que o painel pode voar. Então, assim, fazer bem feito com os impostos que a gente paga nesse país, não tem como fazer barato. Então, é esse recado que eu queria trazer para vocês. Essa que foi a nossa experiência com o Portal Solar, o que a gente fez para chegar até aqui. Tempo esgotado. Obrigado, pessoal. A gente continua a conversa. Obrigada, Rodolfo. Eu vou chamar agora a Thaís Tessari, que é analista de competitividade do Sebrae Nacional. A Thaís é analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Desculpa, gente. E tem mais de 13 anos de experiência atuando em prol dos pequenos negócios. Ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas e em Liderança, Inovação e Gestão 4.0, coordena atualmente o segmento de energia e programas de inovação aberta no Sebrae. Por favor, Thaís. Olá, gente. Boa tarde. Para a gente é um prazer, né? Muito obrigada pelo convite da Absolar, de estarmos aqui. Celina. Para o Sebrae é muito importante estar acompanhando esse movimento. O Sebrae já está há 50 anos, né, como instituição referência em fomento ao empreendedorismo e apoio aos pequenos negócios, atuando num ambiente favorável para os pequenos. Então, para a gente é muito importante estar acompanhando também esse movimento aí do marco legal. E quando a gente pensa, por que o Sebrae está aqui? Né? Assim, se a gente pensar objetivamente no público que o Sebrae atende, que são as micro e pequenas empresas, que são aquelas que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, e quando a gente olha para essa cadeia de energia solar e vê quem que leva essa tecnologia para a ponta, né, que são os integradores, a grande maioria são pequenos negócios, então, só por isso, já faz todo sentido a gente estar aqui com vocês. Então, para mim, que não tenho muito tempo de experiência na temática de energia, está sendo um grande aprendizado esses últimos 2 dias, e presencialmente também faz toda a diferença, porque vamos combinar que ninguém estava aguentando mais ficar começando palestra falando, vocês estão vendo minha tela, né? Está tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Enfim, então, que bom ter esse momento aqui cara a cara com vocês. Só que, pessoal, é um pouco mais do que isso, assim. Porque, no nosso propósito, momentos de tensão... eu estava no verde errado. O propósito do Sebrae, essa questão do desenvolvimento sustentável, está impregnado. Então, está na nossa razão de ser, que é transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, tudo que a gente faz no Sebrae, em todos os segmentos, tem esse viés. E a gente sabe que é impossível, não tem como a gente cumprir esse propósito sem esse olhar para a transição da matriz, para o consumo e a utilização das fontes renováveis de energia, principalmente a energia solar fotovoltaica. E no segmento de energia, que é onde eu atuo mais diretamente, nós trabalhamos com 2 abordagens no Sebrae. A primeira é o olhar da energia para os pequenos negócios,
considerando isso como um insumo para todos. A gente ainda não descobriu nenhum negócio, nenhuma empresa que consegue operar, que consegue agregar valor, entregar um bem, um serviço, sem usar, em algum nível, energia. Então, é um fator de competitividade, com certeza. Então, se a partir do momento que ela consegue ter mais eficiência energética, utilizar outras fontes de energia, deixar de pagar uma conta gigantesca de energia e utilizar isso para ter um maior capital de giro, para investir na sua empresa, nas suas equipes e vender mais, com certeza a gente tem uma atuação muito relevante nessa questão. E quando a gente olha somente para essa abordagem, quem é o nosso público? Simplesmente todas, né? Então, 99% das empresas, que são as empresas estabelecidas no Brasil, são pequenas. Então, o nosso olhar é para todo esse público de pequenos negócios. E numa outra abordagem, olhando já os pequenos negócios no mercado de energia, vendo aí como uma oportunidade de ingressar nesse mercado, que a gente está mais do que comprovado, tanto que está aquecido, quantas oportunidades estão surgindo aí, e o quanto que a gente ainda tem para crescer, né? Então, tem mercado para muita gente ainda, e a gente precisa apoiar esses negócios a ingressar nesse mercado de forma competitiva e sustentável, para que ele se mantenha aí com muita longevidade. O SEBRAE tem feito, desde o início da pandemia, um acompanhamento sobre o impacto, né, da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios. A gente já está aí na 13ª edição, na verdade. Daqui a algumas semanas a gente deve começar a divulgar isso na imprensa. E na última coleta que nós fizemos, que foi em agosto, setembro, e isso a gente já sabia disso, né? Já estamos falando aqui sobre isso há alguns dias, que a energia é, de fato, um dos itens que mais impactam nos pequenos negócios, né? Indo aqui atrás de combustíveis, mercadorias e aluguel. Então, cerca de 11% dos MEIs, né, dos microempreendedores individuais, apontaram a energia elétrica, depois 10% nas micro e pequenas empresas, e desse público, né, os que mais citaram a energia são academias, setor de turismo, hotelaria, agronegócio e salões de beleza. Então, é um olhar que a gente está dando para esse público com mais cuidado, porque a gente sabe que a pandemia chegou, os pequenos negócios estavam sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, praticamente, e, de repente, quando a gente estava começando a se recuperar a economia, vem aí o aumento tarifário, a crise hídrica, a nova bandeira vermelha, e aí os pequenos negócios, tipo, o que eu vou fazer agora? Então, o SEBRAE começou a fazer uma atuação que já vinha fazendo, na verdade, mas um pouco mais intensiva em relação a essa sensibilização quanto à gestão da energia para os pequenos negócios, né? Então, olhando aí para todos os segmentos que atuam. E, claro, começando dentro de casa. A gente não vai chegar lá no pequeno negócio e falar, então, vamos lá instalar energia solar fotovoltaica. Primeiro, vamos organizar dentro da sua casa, né? Como que vocês podem ser mais eficientes na utilização de energia. Mas, óbvio que isso passa, em algum momento, pela recomendação da utilização de novas fontes de energia. E aí, claro, que a energia solar é a mais acessível e mais fácil de ser implementada pelo pequeno negócio. Então, a gente falou assim, que o nosso público são todos os pequenos negócios no Brasil, mas a gente já fez uma priorização, porque, a partir do momento que a gente faz essa sensibilização em relação à eficiência energética e ao uso de fontes renováveis de energia, a gente, vamos começar a analisar quais são os segmentos mais energointensivos no consumo de energia, e quais deles, né, e o volume dessas empresas, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho, aqui tem só um mapa de quais são esses segmentos que a gente está começando a fazer um trabalho mais diretamente. E, em relação à sobrevivência dos pequenos negócios, né, no mercado, e aí falando de uma maneira mais ampla até. Mas, assim, tem um dado que me chamou muito a atenção na Intersolar, que
que até peço ajuda aos universitários em relação a essa confirmação desse dado, que cerca de 3.000 empresas nascem anualmente, 3.000 empresas integradoras, só que cerca de 20% não conseguem chegar ao primeiro ano de vida. Então, o que a gente pode fazer para apoiar essas empresas, né? Em uma outra pesquisa que o SEBRAE realizou, está um pouco cortado, mas que fala dos fatores que contribuem para o fechamento de empresas, e eu nem trouxe aí exatamente os valores, os percentuais, nenhum recorte específico do segmento, mas mais insights para a gente pensar juntos e discutir. Então, quais são esses fatores que impactam? Então, que foi muito alegado por essas empresas que fecharam, pouco preparo pessoal. Então, muitas vezes são pessoas que começaram a empreender por necessidade, não teve um grande planejamento, preparação técnica para entrar nesse mercado, pouca experiência, falta de capacitação, não buscou capacitação técnica ou em gestão durante esse período de início do empreendedorismo. A gestão do negócio ineficiente, né, com insuficiências na gestão empresarial, uma falta de adaptação ou diferenciação, né, estava vendendo mais do mesmo, não tinha um acompanhamento do seu pós-venda, porque isso também é muito importante, né, gente? Quando a gente está vendendo, né, vocês trabalham com um equipamento que tem uma durabilidade de 25, 30 anos. Como que é o pós-venda disso? O seu cliente está tendo um acompanhamento, vocês estão tendo um relacionamento, porque é quase um casamento, né? O cliente, se ele se sente desamparado ou tem alguma dificuldade, ele vai procurar você. Então, é muito importante esse cuidado no pós-venda, porque, da mesma forma que o vizinho olha o telhado do outro e vê um módulo solar e tem uma recomendação positiva, com certeza é o melhor marketing que a empresa pode ter, que é o boca a boca e a recomendação de quem já usou desse serviço. Então, as questões de planejamento do negócio e também problemas do ambiente, que aí já está numa esfera mais estrutural, né, uma ameaça aí que ronda, que está fora do controle empresarial. E aí a gente precisa ter esses cuidados, né, e para mitigar esses possíveis riscos, e essa questão também de acesso ao crédito, que a gente tem visto bastante. Eu sei que meu tempo já está esgotado, mas assim, o que o SEBRAE pode fazer para apoiar as empresas que estão nessa jornada aí do empreendedorismo? Bem, o SEBRAE ele atua com consultorias, né, com capacitação para todos os segmentos. Aqui é só um exemplo de uma solução, inclusive, gratuita que o SEBRAE oferece, de mentorias online, coletivas individuais, com muita troca de experiência entre os empresários do mesmo ramo, que é muito bacana. Mas também tem muitas outras soluções, inclusive nos SEBRAEs estaduais, né, com jornadas específicas para as empresas do seu estado. Então, o que eu queria deixar mesmo de recado aqui é falar que o SEBRAE, estamos aqui há 50 anos, né, apoiando os pequenos negócios, continuamos aí por mais 50 anos, é a nossa campanha, inclusive, a partir do próximo ano, que será o nosso aniversário, e que estamos aqui ao lado dos empreendedores, que são realmente os grandes protagonistas aí, da economia do Brasil. Tá, joia? Muito obrigada, e assim eu encerro. Obrigada, Thaís. E agora eu apresento o André Felipe Conchão, que é presidente do Grupo Solar Max. André é formado em administração pela Eu perguntei para você como é que falava. Unicesumar, com pós-graduação em administração de empresas e gestão de negócios, inovação e empreendedorismo. Tem também pós-graduação em gestão de pessoas pela FAINCEP e em gestão de operações, produção e serviços pela Unicesumar. Por favor, você. Vou tirar a máscara. Boa tarde a todos. Meu nome é André, como a nossa colega falou.
Sou fundador e presidente da companhia SolarMax, fundada em 2019. Venho de uma experiência no meio solar anterior à abertura da empresa não muito boa, e por uma decisão própria, até um pouco contra algumas situações que estavam acontecendo na vida, abri a empresa para poder fazer diferente. Como o nosso colega aqui disse, tudo é muito trabalho, tudo é muito suor. Também foram poucas as noites que nós dormimos, eu e mais outro sócio que eu tenho. Bem, acho que depois que a gente decidiu abrir, acabou a paz. Para quem quer empreender no Brasil, é difícil mesmo. A SolarMax ela foi fundada, então, em 2019, já com esse intuito de fazer diferente no mercado. E, diante disso, abri a empresa para ser uma integradora. Aquele dado que você deu aqui é real, porque nós que estamos no meio, temos bastante integradores aqui também, sabemos do que cada um passa, né, nesse caminho. Então, a SolarMax ela entrou no mercado para prestar um serviço de qualidade, e não só fazer a venda, prospectar clientes, fazer fechamentos, para poder levar mesmo um meio ambiente mais sustentável para o nosso próprio bem, para o nosso país. Eu digo sempre que o Brasil, o brasileiro ele é muito inteligente, o brasileiro tem o poder de dominar o mundo, mas acaba se perdendo no meio do caminho por querer fazer coisas erradas. Essa acaba sendo a diferença quando a gente pega esses países desenvolvidos que usam para o bem. Nesse sentido, eu, juntamente com o outro sócio, que ele é da parte de TI, hoje a SolarMax ela tem um sistema próprio desenvolvido em PHP, no qual os mais de 250 vendedores que a gente tem espalhados pelo Brasil conseguem acessar e gerar um projeto em questões de minutos. Não é nenhum sistema comprado, é um sistema de desenvolvimento próprio, em que a gente nem comercializa ele. Atingimos muito rapidamente uma estrutura muito boa, né? Atendemos todo o Brasil hoje, mais de 250 vendedores, inclusive temos aqui presentes o Tiago, o Wesley, o Lauro, eles estão aí, são aqui da região. O Tiago é de Belo Horizonte, veio para cá, o Wesley acompanhou nós de Maringá, que é onde nós ficamos a matriz. E isso, graças a Deus, devido à prestação do serviço de qualidade, nos levou, né, nos empurrou, para que hoje estivéssemos aqui e estamos numa transição, acabamos de nos tornar distribuidores. Então, eu continuo atendendo o meu público, fidelizado ao meu público de vendas, os meus vendedores, né? A partir do mês de janeiro, nós não cadastraremos mais vendedores pela SolarMax e atenderemos agora o público de integradores. Diante desse crescimento, hoje temos toda uma equipe de engenharia elétrica, engenharia civil, o setor responsável pela homologação na empresa, temos as atendentes do financiamento, estamos aqui hoje em torno de 13, 14 pessoas, né, mais ou menos um terço aí dos funcionários estão aqui. E diante dessa situação, aproveito aqui para agradecer todo mundo. Como o nosso colega diz, a gente nunca chega lá no topo sozinho. Temos que ter as pessoas escolhidas a dedo para poder somar conosco. E o diferencial da SolarMax sempre foi esse atendimento, essa empatia com o seu cliente. Após uma instalação, você tem que fazer o seu pós-venda, você tem que saber qual que é a necessidade do seu cliente e tudo mais. Então, uma dica para quem está iniciando, né, nós somos novos ainda no mercado, o nosso colega está desde 2008 aqui, já no meio fotovoltaico, mas sempre deem atenção ao seu cliente. É ele que vai te levar para frente, é ele que vai levantar o seu nome, tá? E sempre busquem colocar como objetivo isso na empresa. Não vou fazer aqui também nenhuma
mensurar nenhuma questão pessoal, isso a gente sabe como que a gente passa por cada caminho, mas enfrentamos problemas também dentro da empresa, como qualquer empresa enfrenta, mas, graças a muito trabalho, conseguimos chegar onde chegamos. Em uma semana, já conseguimos cadastrar mais de 200 integradores, já chegaram os cadastros para nós. A plataforma ela vai ser lançada amanhã e começará a entrar em operação a partir de segunda-feira. Então, convido a todos depois também a dar uma passadinha ali no stand, conhecer, né, o nosso sistema, conhecer o nosso grupo de colaboradores que hoje estão conosco. E conto também com vocês para desfrutarem um pouco da experiência com a Solar Max, com os produtos Solar Max. No mais, eu só tenho a agradecer aqui, acho que a Ana não está por aqui, mas reforço mais uma vez, pode parecer um pouco de puxação de saco, mas eu queria agradecer especialmente a uma pessoa que sempre esteve do meu lado, né, mesmo me chamando de louco. Essa pessoa é minha esposa, hoje ela trabalha comigo. Particularmente, eu tenho que agradecê-la, porque assim, a vida sempre foi corrida. Hoje eu sou ex-servidor público do município de Maringá. Eu era uma pessoa que era bastante focada em concursos, mas o meu sonho de empreender nunca apagou dentro de mim. Então, diante de muitas situações, hoje nós temos 3 filhas, eu estudava, eu trabalhava e acabei optando por abrir, mas em nenhum momento ela desistiu. Então, o segredo de tudo é sempre assim, não desistam. Em problemas nós vamos enfrentar, tá? Em qualquer segmento. Aproveitemos o segmento solar, que é uma ascendência muito grande. 2022 será o ano, né, do solar no Brasil. Temos o PL 5829, que inclusive teve movimentação semana passada e essa semana para votação. E ele realmente é um marco legal, né? Ele é um marco legal para a energia solar. E essa vacatio legis dele, até a entrada em vigor, vai ser uma correria muito boa para nós. Mas lembre-se sempre, não é somente no final o dinheiro, o lucro, não. É o bem-estar do seu cliente e um futuro renovável para o nosso país. O Brasil é um país muito bom, é uma mina de ouro, só precisa fazer as coisas do modo certo. No mais aqui, agradeço especialmente a equipe de colaboradores. Viemos viajando de Maringá para cá, todo mundo muito cansado, mas todos com o objetivo de fazer acontecer. Tiago, que viajou de Belo Horizonte também. E falar rapidamente, acho que eu tenho ainda, deve ter uns 2 minutinhos. Esgotou? Então, para encerrar, tem mais 2 minutinhos? Então tá joia. Falar rapidamente agora sobre o segmento solar, né? O segmento solar ele cresceu muito nos últimos meses, principalmente em 2021 no Brasil. Tivemos alguns reajustes agora, né, de preços em setembro, que acabou, pessoal, os fabricantes acabaram subindo um pouco os valores, mas até nisso nós fomos ajudados, porque o solar nos últimos anos acabou ficando muito acessível para todos. Que antes a gente tinha um payback aí de 7, 8 anos, acabou caindo para 5, esse ano chegou até 4 anos, dependendo do modo de investimento, financiado ou à vista. E, diante dessas questões, os ajustes, né, a nova bandeira de escassez hídrica colaborou com isso, e é uma necessidade do Brasil hoje investir, né, em energia renovável. Então, 2022 será um ano não só para todo mundo, mas para o próprio Brasil, né, de muito investimento. Estaremos diante de um ano eleitoral, mas contamos, né, estamos todos no mesmo barco. Temos o sol é para todos, temos muito o que desbravar por aí. Então, basicamente,
É isso que eu queria falar para vocês, apresentar a empresa, falar um pouco do segmento solar e agradecer pela oportunidade de hoje estar aqui. Foi difícil, como o nosso colega disse, mas no final a gente fala que vale a pena. Mas se perguntar se faria de novo, você faria? Esse é o pensamento. Obrigado, pessoal. Obrigada, André. André, mulher chamar o marido de louco é comum, tá? Não liga, não. É, muito comum. Coisa mais comum que tem. Bom, vamos abrir nesse momento a sessão destinada ao debate e à interação do público, o pessoal que está aqui presencialmente e o pessoal que está acompanhando também remotamente o nosso primeiro encontro nacional da Bessolar. Quem vai fazer a moderação é o Guilherme Susteras. Isso aí. Obrigado, Pri. Também obrigado aqui ao pessoal que já está mandando as perguntas. Acho que a primeira pergunta aqui do Gabriel se as palestras vão ficar salvas para assistir depois. E sim, os vídeos vão ficar todas no canal da AB Solar no YouTube. Então, vocês vão poder assistir de novo as apresentações e sanar as dúvidas eventuais. A pergunta que eu recebi aqui do Oscar como é que está a bola de cristal de vocês aí? Está afiada, não? Tá boa. Tá boa? Então, já que a sua está melhor, André, aqui do que a do Meyer aqui, a pergunta é a seguinte: eles são novatos como integradores e querem saber quais as expectativas do nosso mercado solar para os próximos 5 anos. Se você acertar os próximos 5 meses, já está bom, hein? Eles, em particular, estão começando aqui na região de São Paulo. O que você enxerga aí de expectativa de mercado para um pequeno integrador para os próximos X meses, 5 anos, enfim, o período que você quiser para o futuro? Sim. Eu tenho uma frase que eu carrego e eu brinco com todo mundo lá na empresa, que se tem algo próximo do infinito, é a energia solar. Ainda não conseguimos mensurar o quanto temos pela frente. É um campo muito vasto, então, é Oscar, né? Então, a resposta para o Oscar seria assim: para os próximos 10 anos, Oscar, dedique-se, procure conhecimento. A nossa colega aqui falou até que o despreparo técnico e pessoal das empresas, às vezes, acaba influenciando. Então, para os próximos 10 anos, procure se aprimorar tecnicamente, conhecimento, porque o mercado solar, ele te proporciona um dinamismo muito grande. Você tem várias operações que você consegue fazer. Então, e ele promete, o Brasil está engatinhando, então somos bebês nesse segmento. Então, temos muito o que crescer e ainda bem que temos aí bancos que estão também proporcionando financiamento para todos. Então, a energia solar quebrou aquele paradigma de é só para pessoas da classe alta. Não. A energia solar ela tem acesso para todos hoje, devido aos incentivos que nós temos, os produtos que hoje se tornaram acessíveis. Basta somente, para os próximos anos, prestarem um serviço de qualidade, com conhecimento técnico e atender o cliente com excelência. Bom. Rodolfo, já que você falou de mapa de empresas do Brasil, o que você enxerga, em particular, aqui para o estado de São Paulo, né, que hoje é o segundo, empatado tecnicamente com o Rio Grande do Sul em terceiro? O que você enxerga aí de potencial para o estado de São Paulo de energia solar? Boa pergunta. Para mim é simples, né? Eu acho que qual que é a nossa demanda de energia no estado de São Paulo? Está aí o nosso potencial. Então, acho que você cobrir todos os telhados que tem. São Paulo é um pouco mais difícil porque a gente tem a capital que é muito vertical, né? Então você tem uma limitação de área, mas com soluções como a da sua empresa você consegue resolver isso. Mas tecnicamente o limite, vamos dizer, a demanda atual do mercado é equivalente à demanda de energia. Cubram todos os telhados, peguem áreas que não estão sendo produtivas, não os matem para tal, façam usinas remotas e esse é o potencial do nosso mercado. Então, sim, multibilionário para a próxima década. Thaís, você falou aqui que um dos desafios principais era a diferenciação, né? E a energia, ela em primeiro momento, uma commodity, né? E
painel solar, o módulo solar, o inversor, também são commodities internacionais. Então, que tipo de dica ou de recomendação você daria para os empreendedores em negócios solares para construírem essa diferenciação que você mostrou como um dos fatores críticos de sucesso, ou a falta de diferenciação como um fator crítico de falta de sucesso desses negócios que não sobreviveram? Boa pergunta. Realmente é difícil diferenciar nesse mercado, né? E eu acho que a grande forma, né, o grande pulo do gato, é que não é fazer algo muito fora da caixinha, não é algo, uma inovação disruptiva. É muito no que eu falei, assim, é muito no atendimento. Sim. E uma coisa que foi falada hoje mais cedo, que é muito importante, é na gestão das expectativas, né? Às vezes, fazer um trabalho bem feito, você pactuar com o seu cliente, uma entrega de um projeto, você conseguir cumprir aquilo, fazer um follow-up, fazer esse acompanhamento, você já tem aí um grande diferencial. Porque não é trivial, isso não é trivial. Então, às vezes, o grande diferencial é o relacionamento que esse empreendedor consegue manter com o cliente. Porque ele pode simplesmente fazer um projeto, vender, ok, acabou. E não, ele tem grande potencial de trabalhar o seu marketing digital, de adicionar aí outros serviços de acompanhamento, de manutenção, de limpeza. Então, tem várias outras formas dele agregar aí valor no seu serviço prestado. Então, é mais ele se dedicar a estudar e fazer esse acompanhamento no pós-venda, que é muito importante. André, você está 2 anos, né, do seu negócio, vai dar 3 anos agora, né? Que você acha que foi ou está sendo a principal barreira, o principal desafio para você conseguir montar e escalar o seu negócio hoje? O principal desafio hoje, pelo menos na minha época, e todo mundo enfrenta isso hoje, então, é você dar o start no seu negócio, saber atender o seu cliente, de que forma. Como eu disse, quando eu iniciei como integrador, eu acabei colocando todos os departamentos dentro da empresa. Então, eu tenho desde a elaboração da proposta comercial até uma vistoria técnica, em que o vendedor ele vai e presta o serviço de estar fazendo a visita técnica, a fotografia, o padrão do cliente e tudo mais, e toda a estrutura dentro de uma empresa. Só que, no final, é como a gente está falando, vai muito do relacionamento com o cliente. Então, o mais desafiador é você prestar um atendimento de qualidade, né? Problemas financeiros, né, todo mundo enfrenta, quem quer empreender dá a cara, é normal isso. E o apoio, né? Todo mundo tem que ter um apoio. E o principal para mim, que é o conhecimento. Tu tem que entrar numa área para poder empreender sabendo de tudo que se passa dentro dela, não apenas por aventura, né? A pandemia, como o nosso colega citou, ela empurrou muitas pessoas para o empreendedorismo, né? E isso acabou um pouco prostituindo o mercado. Então, busquem conhecimento e excelência no atendimento. E uma dica principal que eu dou para todo mundo, nunca façam isso. Não automatizem conversa ou um pós-venda com o cliente. Não coloquem a máquina para conversar com o cliente. Coloquem pessoas com conhecimento para conversar com o cliente. O cliente, quando ele vem para comprar ou ele vem para ter um pós-venda, ele quer conversar com uma pessoa, não com uma máquina. E isso faz toda a diferença. Thaís, você mostrou uma dos seus slides aqui, até que já tinha passado tempo, a gente não conseguiu falar muito sobre isso, a iniciativa de marketing digital, né? E aí o André fala aqui da humanização do atendimento, né? Como é que você enxerga esse equilíbrio entre usar ferramentas digitais de comercialização e marketing com essa necessidade de humanizar e se aproximar no atendimento? Isso tem que andar lado a lado, Sisteras. O marketing digital, assim, a gente sabe que as redes sociais, né,
Os grandes produtores de conteúdo digital estão aí. Até tenho começado a seguir vários para aprender mais sobre esse segmento também. Mas é uma forma da empresa se colocar, né, para atingir, porque hoje o mercado é global. Então, talvez no caso dos integradores não seja tão viável isso, né, porque você tem que atuar naquela região, né, então você não consegue, né, em Maringá você talvez não tenha acesso ao mercado no Nordeste, então tem outras empresas, mas o marketing digital te dá essa visibilidade, você pode ter visibilidade com conteúdo sobre esse segmento. Mas essa questão, né, inclusive corroborando aqui com o que ele falou, é muito importante, porque as pessoas que são a alma do negócio, né, tem que ter, assim, ninguém quer conversar com uma máquina, a gente precisa, de fato, que essas tecnologias digitais caminhem junto com o atendimento humanizado. Então, isso tem que estar sempre caminhando em conjunto. Só para complementar rapidamente, eu sempre digo isso, e o equilíbrio é bom, porém, como nós atendemos o Brasil todo, eu imagino um cliente que acabou de adquirir um sistema comigo, lá de Fortaleza, e aí ele pega uma entrada de um impulsionamento que eu tenho, fale conosco, e ele começa a conversar com a máquina. Fala, poxa, adquiri lá de Maringá, mas não, agora imagina que ele ligue, e ele trate com um de nossos assistentes técnicos, um de nossos engenheiros. Essa qualquer pessoa, se você ligar para um fornecedor, você quer ser atendido por uma pessoa. Agora, a máquina sempre te dando essa mesma resposta, ainda mais no meio solar nosso, que é muito dinâmico, acaba indo contra, né, a qualidade na prestação do serviço. Rodolfo, você mostrou aquela sua linha do tempo, né, idas e vindas, pivotagens, né, o pessoal chama nome chique disso, né, eu chamo de quebrar a cara, às vezes, né, gastar sola de sapato, acho que é um pouco isso, né. Então, sabendo hoje que você sabe, como aquela sua linha do tempo seria diferente? Em absolutamente nada. Cada modelo de negócio é certo para um momento do mercado. Então, quando a gente montou o Portal Solar, gerar lead era o caminho de entrar no segmento. Se eu tivesse tentado montar uma franquia naquela época, eu não teria dado certo, porque eu não teria vivenciado tudo que eu vivenciei para ter o know-how que eu tenho hoje para administrar esse negócio. Então, eu não mudaria isso. Talvez eu teria trabalhado 10% a menos, teria pego 20% a menos no pé das pessoas, porque esse extremo da cobrança ele não te traz resultado que nem a gente acha que traz. Então, eu mudaria talvez um pouco o meu estilo de gestão, mas não o caminho do que eu passei, e eu consigo olhar isso para trás da minha vida inteira, e todos os trabalhos que eu tive, todos os empregos, todos os chefes que eu tive, eu aprendi alguma coisa que hoje me são úteis na gestão do Grupo Portal Solar do jeito que ele está. E o maior desafio que eu tenho para 2022 é recurso humano. Então, como que eu contrato na velocidade que eu preciso contratar, com a qualidade que eu preciso contratar, transmitindo a cultura para essas pessoas, para que a gente possa continuar crescendo e dar o atendimento para o cliente, que tem que ser o foco da operação. Então, pegaria menos no pé das pessoas e não trabalharia até o meu limite, é o que eu mudaria. Bom. Pessoal, infelizmente, estamos com o tempo esgotado. Espero que vocês tenham se sentido representados nessas perguntas aqui que eu escolhi. Tenho certeza que nossos palestrantes aqui todos vão estar disponíveis aqui no café para bater mais papo. E vou devolver aqui a palavra para a Priscila. Obrigado por nos facilitar aqui a apresentação. Obrigada, Sisteras. E obrigada a todos vocês aqui da mesa que nos ajudaram a responder as perguntas das pessoas. Obrigada para quem mandou as suas perguntas também. O primeiro encontro nacional da AB Solar tem o apoio de diversas empresas. A seguir no telão algumas delas. Para mais informações, acesse o nosso site encontronacionalabsolar.org.br e vai lá na aba Apoiadores. Para a Essentia Energia, o desafio era construir um complexo de 8 usinas solares fotovoltaicas no interior da Bahia, em uma área superior a 700 campos de futebol. Para isso, foi necessário buscar mais de 1 milhão de painéis solares na China, distribuídos em 1.700 containers ao longo de 8 meses. Uma sincronia perfeita
de enormes engrenagens, controladas por players diversos, com as mais diversas peculiaridades, e que está sempre ao lado do cliente, dividindo o conhecimento desde os estágios iniciais de planejamento, encontrando juntos as estratégias para atingir a maior eficiência com o menor custo possível. Por isso, queremos realmente saber qual é o seu desafio. Vamos juntos? Vendêmia. Pessoas e negócios conectados. A gente vai dar uma paradinha agora para um coffee break de 30 minutos. Você que está remoto, aproveita para acessar os estandes virtuais. Basta clicar no botão Stand localizado no menu principal. E vocês que estão aqui presentes podem seguir para o andar superior no Salão Nobre para o coffee break ou para visitar o espaço de exposições. Eu lembro que quando vocês ouvirem a musiquinha da AB Solar no lounge, vocês se dirijam aqui para o auditório, sejam pontuais, por favor. E até lá, daqui a 30 minutinhos.